Assista agora, no Empresiólogo. Isso é conversa de empreendedor. Seja bem-vindo ao Isso é Conversa de Empreendedor aqui no Empresiólogo, Laurence Schum. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Michael. Prazer estar Bom aqui com dia. você para a gente bater um papo aí sobre comunicação, rádio, empreendedorismo, que são assuntos que com certeza interessam a nós dois e ao público que está nos acompanhando aqui. Assuntos que nos movem, né, Laurence? Aham, com certeza. Mas eu quero dizer que o prazer aqui é todo meu, não vamos brigar também para ver de quem é o prazer realmente, né? Mas eu estou muito feliz, né, primeiramente por ter aceitado o meu convite em participar aqui no Empresiólogo. Estou muito ansioso, estava muito ansioso até agora para a gente bater esse papo, porque o Laurence é especialista em comunicação. Eu conheci o Laurence recentemente. Para os mais ligados, digamos assim, os mais antenados, já perceberam que o Laurence é dono da voz da vinheta que caracteriza aqui a abertura do Isso é Conversa de Empreendedor. Então, conheci o Laurence recentemente, já dei uma bisbilhotada aí nas redes sociais do Laurence, conheci um pouquinho mais da história e achei magnífico. E conversando até agora há pouco aqui, antes da gravação, antes de iniciar a gravação do nosso papo, e comentava até com o Laurence, a minha história quando criança, ela se assemelha muito à história do Laurence também. Nós dois, quando crianças, éramos apaixonados por rádio, sonhávamos em trabalhar em rádio, enfim, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu quero apresentar aqui, então, né, para você que está assistindo aqui o Isso é Conversa de Empreendedor, o Laurence. O Laurence é locutor comercial, produtor de áudio, sócio da Núcleo de Criação Audio Experience e professor nos cursos de jogos digitais e design na PUC, São Paulo, e de audiovisual e rádio, TV e internet na FAPCOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Especializado em produção de áudio para vídeos, softwares, locução, oratória e home studio, doutorado e mestrado em comunicação e semiótica da PUC São Paulo e publicidade e propaganda pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E a sua atuação é no estúdio Fátima Toledo. E o Laurence também comentou comigo que o seu mais recente projeto agora também está sendo palestras em empresas, olha só que bacana, abordando temas como além das palavras, o poder da voz na comunicação e nas vendas, e também a curiosidade como combustível para a criatividade. E é mais ou menos por aqui que a gente vai desenvolver, né, o nosso bate-papo, mas eu quero deixar essa parte mesmo, Laurence, do empreendedorismo, enfim, mais para o final, da metade para o final da nossa conversa. O que eu gostaria agora mesmo é que você me contasse, resumisse aqui para todos nós a tua história, como tudo começou. Eu dei uma Aham. provocada aqui, já falei que quando criança o Laurence era apaixonado por rádio. Então, como é que isso despertou em você quando criança e a partir daí, como que foi a sua trajetória? Enfim, conte para nós um pouco da sua história. Bom, Michael, eu comecei a me interessar por rádio quando eu tinha 9 anos de idade, num dia em que acabou a luz, a energia elétrica em casa. Nós tínhamos um rádio de pilha que funcionava sem a energia elétrica da casa, e eu comecei a ouvir a Voz do Brasil. E com 9 anos de idade, no escuro, sozinho, meus pais estavam fora, eu fiquei fascinado com o som daquelas vozes indo daquela caixa, que era um aparelho pequeno de rádio que ficava na cozinha, e fiquei imaginando como seria a minha voz saindo daquele dispositivo. E a partir daí eu comecei a prestar atenção no rádio, porque eu tinha uma vizinha que ouvia com volume bem alto comunicadores populares aqui de São Paulo, como Barros de Alencar, o Gil Gomes, né, que tinha um programa policial, Zé Bétio, que tinha um programa sertanejo.
E essa vizinha ouvia esses comunicadores, era a vizinha imediatamente ao lado da nossa casa. Eu comecei a me interessar por isso e comecei a visitar essa vizinha, que era uma senhora. Eu tinha 9 anos de idade, ela devia ter uns 50, 60. E eu visitava essa senhora porque eu queria ouvir o rádio. E com o tempo eu comecei a me aproximar mais e mais desse meio de comunicação. E aos 12 anos de idade, eu liguei para a Rádio Excelsior AM e consegui falar com o locutor que estava no ar na ocasião, que é o César Fofá, e ele foi extremamente receptivo, carinhoso comigo, aceitou que eu fosse visitar a rádio. Eu fui até lá, passei uma tarde acompanhando o horário dele e nunca mais quis sair de um estúdio. Daquele dia em diante, a minha vida foi a cada 4, 5 meses eu passava lá na Rádio Excelsior, batia um papo com ele, acompanhava o horário dele ao vivo. E esse relacionamento acabou se transformando numa amizade. Aí, quando eu tinha 17, ele entrou em contato comigo, perguntou qual era a minha idade na ocasião. Eu comentei e ele falou: Ah, que pena. Eu falei: Por quê? Ele falou: Porque eu tô com uma vaga na Rádio Manchete, naquela ocasião ele era coordenador artístico da Manchete, só que é uma vaga para a madrugada e eu não posso contratar uma pessoa menor de idade para trabalhar durante a madrugada. E essa contratação acabou não acontecendo. Mas um ano depois, eu consegui meu primeiro emprego em rádio, que foi na Rádio Imprensa FM. Fiquei lá durante um ano. E depois da imprensa, eu fui fazer um teste de locução na FM 97. FM 97 hoje é uma rádio de música eletrônica, é conhecida como Energia 97. Passei 3 anos aproximadamente lá e foi uma experiência muito legal, porque como a rádio naquela ocasião não tinha uma infraestrutura muito consistente, éramos nós os locutores quem fazíamos a programação ao vivo. E essa programação ela não era feita com antecedência, ela acontecia literalmente ao vivo. A gente decidia o que ia tocar 5 minutos antes da música ir pro ar. Às vezes a gente substituía a música seguinte na hora. E é uma experiência muito legal isso, porque, em geral, as emissoras de rádio, quando, ao afirmarem que estão atendendo o pedido do ouvinte, não estão exatamente atendendo o pedido do ouvinte. Tem uma playlist ali, uma programação previamente estabelecida, e, em geral, a emissora propõe ali 2, 3 opções para o ouvinte pedir. Então, tem A, B e C. Não era o caso naquela época. Lá na 97, nós realmente fazíamos a programação ao vivo. E era uma rádio muito ousada, porque a gente chegou a tocar, para você ter uma ideia, Michael, era uma rádio voltada a rock, música popular brasileira. Rick Wakeman, uma música de 40 minutos, do Journey, Nossa. Viagem ao Centro da Terra, e sem intervalo comercial, sem intervenção. A música era o lado inteiro do vinil do Rick Wakeman. A gente tocava o lado inteiro, a música completa, sem nenhuma intervenção. Isso é uma coisa muito ousada, porque na linguagem do rádio você tem ali trechos, músicas que em geral duram entre 3 minutos, 4 minutos no máximo. Nós tocávamos álbuns do Pink Floyd, músicas longas com mais de 10 minutos. Isso era feito realmente com a interação com o ouvinte. O ouvinte ligava, eram ouvintes que eram roqueiros, curtiam aquela programação. A pessoa ligava: Quero literalmente falar, toca Raul. A gente tocava Raul, tocava Raul Seixas, Zé Ramalho, tocavam vários artistas da música popular brasileira e principalmente rock. E isso era uma experiência muito prazerosa, porque isso era a década de 1980 e a gente tinha contato com pessoas. Eu tinha um amigo que ele tinha um contato com o comissário de bordo, ele recebia fanzines da Europa, na época que não existia internet comercial como a gente conhece hoje, e ele tinha conhecimento da cena musical europeia por meio de fanzines que eram papéis mimeografados. Você consegue imaginar isso? E recebia esses fanzines, e ao ler ele falava: tem uma banda chamada Echo and the Bunnymen, tem uma outra chamada The Cure.
Six and the Ele Benches, trazia as tendências, então, do que estava rolando na Europa, enfim, em outros naquele países momento. naquele momento. É. E aí ele entrava em contato com esse amigo dele, que era o comissário de bordo, e dava um dinheiro ali para ele comprar os álbuns no escuro, porque ele não tinha a menor ideia de qual era aquela sonoridade. Hoje é fácil, a gente acessa o Spotify, acessa o Deezer, acessa outras plataformas, o YouTube e ouve. Na época não existia isso. Então, ele recebia os fanzines e falava, ó, compra, por favor, o álbum dessas bandas aqui, totalmente no escuro. Ele não tinha a menor ideia de como era o som daquelas bandas. E aí esse comissário de bordo trazia esses álbuns para ele emprestava para mim, e eu gravava em fita de rolo, recebia as bolachas, né, os discos de vinis, gravava em rolo, e essas músicas a gente tocava. E eram músicas que as outras emissoras ainda não tinham, porque as emissoras de rádio dependiam do apoio das gravadoras, e as gravadoras, obviamente, forneciam para as emissoras os álbuns que estavam lançando, que eram de interesse de divulgação daquelas companhias. E nós tínhamos acesso a esses álbuns importados que nós gravávamos em fita de rolo e era muito legal fazer isso. Que bacana, hein? Que bacana. E eu gostaria também, eu andei, como eu falei há pouco, dando uma olhada aí nas tuas redes sociais, em algumas Uhum. postagens, e também fiquei sabendo ali de uma história quando você era criança, jovem, em que Uhum. você foi junto com um amigo seu fazer um teste numa rádio. Hum. E o seu amigo foi contratado e você não teve um feedback muito bom naquele momento. Gostaria que falasse um pouquinho daquele momento, daquela passagem da sua vida ali, quando você sonhava ainda em trabalhar em rádio. Esse foi o primeiro teste de locução que eu fui fazer na rádio ABC AM. A rádio ABC AM é uma rádio de Santo André, onde trabalhou o saudoso Lombardi. Lembra do Lombardi? Claro. Para gerações mais novas, o Lombardi era o locutor que fazia o apoio do programa do Silvio Silvio Santos. Santos. Isso. Então, o Silvio Santos, mas Lombardi, Lombardi, é você, Lombardi. Alô, Silvio. O Lombardi tinha uma voz grave, marcante e tal. E o Lombardi tinha um programa nessa rádio. E eu fui fazer o teste de locução junto com meu amigo, Tavares. Aí, chegando lá, nós gravamos. E ao final do teste, o coordenador artístico da rádio nos chamou até a sala dele, olhou para o meu amigo, falou o seguinte: olha, o salário é tanto e o horário é tal. Aí ele se virou para mim e falou: agora, cara, você não tem a menor condição de trabalhar em rádio. Você é muito ruim. Você não nasceu para isso. Você não tem a menor Que chance. paulada, hein? E aí eu fiquei perplexo, cara. Eu falei, meu Deus, eu fiquei sem palavras, literalmente, porque eu não sabia o que falar diante daquilo. Eu tinha, acho que 15 anos de idade, eu não tinha a menor ideia que eu era ruim. Eu achava que eu era bom. Mas aquilo foi interessante ter esse feedback, porque ao me confrontar com o fato de que eu não sabia, não tinha competência para fazer, eu fui buscar a competência para realizar o trabalho. Fui treinar, comecei a me gravar, eu me gravava bastante, me ouvia. E com esse treinamento que eu fiz de maneira informal, porque aos 15 anos de idade eu não tinha acesso a escolas, nem a cursos de locução, nem de rádio, foi uma coisa empírica de ouvir os locutores que estavam no ar naquela época, me gravar, e eu fazia essas gravações em fita cassete, que era o equipamento que eu tinha disponível, e me ouvia. E ao fazer isso, eu fui treinando, 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 que até que aos 18 anos eu consegui o primeiro emprego em rádio. E depois daquela experiência que eu contei para você da 97, eu fui para a Band FM, fiz Rádio Black, foi a rádio que lançou Taíde DJ1, lançou Racionais MCs, que são pessoas muito importantes na cena do hip hop brasileiro. Depois eu fui para Antena 1 na época em que era uma rádio pop. Na Antena 1, eu fui para a Band, não, eu já tinha passado pela Band FM, depois tive uma temporada rápida na Gazeta, na Record, né, Eldorado, também, que é uma rádio de música que a gente considera adulto contemporânea, e por fim eu fiquei um tempo na TV Bandeirantes como voz padrão da emissora,
e 11 anos na HBO. A HBO foi uma das experiências mais prazerosas que eu tinha. Primeiro porque eu era espectador da HBO, então Uhum. é muito legal você ter a experiência de trabalhar em uma emissora em que você é público daquela emissora. Porque às vezes você trabalha numa determinada emissora, mas você não seria público daquele programa que você faz. Por exemplo, eu tive uma passagem na Metropolitana AM, que eu até não tinha comentado, que era uma rede da Metropolitana no interior de São Paulo. Eu gravava nos estúdios da Rádio Metropolitana FM, na Avenida Paulista, mas os programas que eu participava, que eu era comunicador, eram de rádios da rede AM da Metropolitana. E aí eu lia cartas de amor, eu tocava Roberto Carlos, Rolê Iglesias, Amado Batista, e eu não sou público desses artistas, nada contra, mas eu não sou público deles. Então eu era comunicador em um cenário em que eu não fazia parte do público com o qual eu estava me comunicando. E na HBO foi o contrário disso, porque eu era assinante da HBO, era público da HBO e era locutor da HBO. Então essa foi uma experiência muito gostosa, né? De você se ver ali sendo público daquele canal também. E como é que foi esse trabalho na HBO? O que que exatamente você fazia ali? Enfim, até para a gente se situar dentro, né, desse cenário da TV também. Então, a HBO ela tinha na época 5 canais que eram HBO 1, HBO 2. A HBO 2 reproduzia a programação da HBO 1, só que com um delay na programação, um delay de horário. Tinha HBO Family, HBO Plus e Max Prime. E eu era locutor da HBO Plus e fiz algumas coisas na HBO Family também. E cada um desses canais tinha 5 locutores, que eram os locutores de chamada, de programação. Havia um homem e uma mulher no mesmo canal. Havia o locutor do A Seguir, que eram textos curtinhos, então eram pequenas sinopses de 5 a 8 segundos, em que e essas sinopses eram veiculadas ao final de algum filme ou de alguma atração, porque a HBO não tem intervalo comercial. O intervalo tem algumas chamadas, alguns programetes, por exemplo, um programete que vai relatar como é que foi a última edição da Comic Con, ou então contar a história de um determinado movimento artístico ou de uma escola de cinema. Digamos, vamos falar do cinema europeu, vamos falar do Tarantino, da filmografia de um determinado diretor. E eu era locutor desses programetes que duravam entre 5 e 20 minutos, e esses programetes eram apresentados entre um filme e outro da programação da emissora. E esse trabalho era feito em média de 1 a 2 vezes por semana. Em geral, eu ia lá gravar no período da manhã e acontecia com essa frequência de, em geral, na maioria das vezes, de 2 vezes por semana. Então era um trabalho muito tranquilo, era um trabalho em que eu ficava lá no máximo 1 hora trabalhando. Portanto, era um trabalho muito bem remunerado e muito confortável, porque eu trabalhava em média 2 horas por semana. 1 hora por dia, 2 vezes por semana, um trabalho muito gostoso, prazeroso e era bem remunerável. Os locutores ficavam bem satisfeitos. E continuava pagando a assinatura também, ou aí ganhou de presente a assinatura da HBO? Não pagava, porque Pagava. a assinatura não tinha nada a ver com o trabalho na emissora. Na verdade, eu pagava a operadora de TV, que na época eu assinava Sky. E Ah, sim. não, a HBO não vendia isoladamente a assinatura como existe hoje. Hoje você tem o streaming da HBO. Na época, não. A HBO estava dentro daquele guarda-chuva das operadoras de televisão a cabo. Eu pagava a Sky e tinha acesso à HBO. Então não tinha assinatura grátis. Chegou a fazer dublagem também, ou estar próximo disso? Eu cheguei bem no comecinho da carreira. Eu fiquei 1 ano fazendo dublagem na Audiofono Brasil. A Audiofono Brasil era uma casa de dublagem que ficava ali na Rafael de Barros do Paraíso.
E foi uma coisa muito engraçada, porque um dia eu estava caminhando na rua e eu vi uma placa numa casa escrito Com Arte. Com Arte era uma dubladora. Não sei se você lembra, tinha a locução falava versão brasileira Com Arte. Uhum. E aí eu Eu vi brinco, aquela eu placa. brinco com a minha filha hoje, quando a gente assiste filmes, eu Aham. brinco com ela falando essas vinhetas antigas, né? E aí e agora ela mesma fala, quando ela tem 6 anos, agora de 6 para 7, e eu brinco aquela versão brasileira Herbert the Richards. Aham. E é uma graça que agora todo filme que ela vai olhar, ela repete a vinheta também, é interessante. Aham, que foi Não, uma grande vinhetas que marcaram época, né? e que foi um grande estúdio de dublagem do Rio de Janeiro. E aí eu vi aquela casa, literalmente eu toquei a campainha, e uma pessoa me atendeu, eu falei, aqui é uma dubladora, né? Ele falou, como é que eu faço para ser dublador? Eu tinha 15 anos de idade quando eu fiz isso, na cara de pau ali. Ele falou, ó, o estúdio, nós estamos encerrando as atividades, estamos fechando aqui o estúdio, mas eu vou te dar um cartão, você procura o Emerson Camargo na Audiofono Brasil e fala que foi eu que te mandei lá. E aí eu fui até o Paraíso, toquei a campainha, fui atendido, falou, ó, o Emerson, assim, o fulano, não lembro o nome dele, talvez fosse Cláudio. O Cláudio pediu para eu conversar aqui com o Emerson Camargo. O próprio Emerson me atendeu. E na época não havia obrigatoriedade de ter DRT como ator para atuar no mercado de dublagem. Então as pessoas, entre aspas, estagiavam nos estúdios. Então como é que era isso? O Emerson falou: ó, você vem para cá todo dia de manhã, você chega aqui por volta de 9 horas da manhã, eu vou orientar o diretor que estiver acompanhando os trabalhos, no caso, naquela ocasião era o Batista Linardi, vou orientar o Batista para que você assista às dublagens, você fique observando como é que os dubladores atuam e, eventualmente, ele vai te passar alguma ponta ou algum vozerio para fazer. O que que é ponta? Ponta é aquele personagem que fala muito pouco. Ele é um garçom que fala, pois não, senhor? Ou então o Bandido 3. O Bandido 3 é o cara que ele morre em 10 segundos de filme. Então o protagonista ali, o bandido principal, fala: Ei, Joe, vamos, pega os cavalos. Aí o Bandido 3 fala: Ah, está bem, Joe! E ele pega o cavalo, daqui 5 minutos ele toma um tiro ali e morre. E aí eu fazia essas pontas e o vozerio é uma coisa que hoje não é dublado, porque hoje o vozerio ele vem numa pista separada, é aquele ambiente daquelas vozes indistinguíveis de um restaurante ou de um escritório. Então, cada dublador, nós nos reuníamos ali em grupos de 4 a 6 pessoas para fazer o vozerio. E o vozerio é você ficar falando palavras desarticuladas, desconexas, e a somatória das pessoas falando essas palavras desarticuladas geram aquele efeito de que tem uma multidão ali naquele determinado ambiente que a imagem está mostrando. Então eu fazia isso. E eu fiquei um ano fazendo isso, fiquei um ano ali na Audiofu no Brasil. Depois eu estava fazendo muito filme de cowboy, que na época eram apresentados na TV Record. Não sei se você lembra disso, na década de 80, a Record apresentava muitos filmes de bang bang e filmes de karatê, filmes de kung fu. Eu dublava esses filmes todos aí. Aí ao final do ano eu prestei, não é exatamente vestibular, porque não é curso superior, é um curso de rádio para conseguir o DRT como radialista lá em Santos, que era o Colégio do Carmo, que hoje é equivalente ao Senac, que dá o direito do profissional atuar no rádio. Aí eu prestei esse teste lá no Carmo, fui aprovado. No ano seguinte eu iniciei o trabalho, o curso como de radialismo, fiz o curso de locução, posteriormente, 2 anos depois, eu fiz o de produção. E aí eu me envolvi com rádio, não trabalhei mais com dublagem, fiquei 13 anos em rádio ao vivo. Todo horário que você imaginar, manhã, tarde, noite, madrugada, eu já fiz. Literalmente. Que bacana, que linda história, parabéns, viu, Laures? Obrigado. Eu vi uma postagem sua no Instagram de uma foto sua Uhum. no estúdio da Band
lá pela década de 90, e na Aham. sua frente a Rita Lee. Ah, E, sim, e a sim. legenda ali, provavelmente, você obviamente estava entrevistando a Rita Lee, enfim. E na legenda você colocou assim um bom bate-papo com ela no ar e melhor ainda fora do ar. Você lembra ainda o que que rolou fora do ar ali, ô Lawrence? É que fora do ar, ela me contou como era que era uma cena do rock brasileiro na época dela, quando ela era mais jovem, da questão das drogas, porque eu era muito interessado nessa questão das drogas, e porque eu me interessava por aquela questão do LSD, da expansão da consciência, então a gente conversou muito a respeito disso. E era um assunto que eu acho que não cabia muito bem ali ao público da Band, não era o contexto para falar aquilo, porque era uma coisa mais ligada a aspectos sociológicos, sabe? Daquela cena da contracultura dos anos 70. E a entrevista na Band era tinha como foco mais um álbum dela, música de trabalho, não tinha o objetivo de discutir contracultura na década de 70. E essa conversa foi muito boa. Eu lembro que ela foi extremamente receptiva, super simpática, carinhosa, e foi uma experiência muito legal ter conhecido a Rita Lee. E isso me lembra daquele. Eu não lembro o nome desse teórico, que ele diz que você está a no máximo 6 conexões de qualquer pessoa no mundo. Então, por exemplo, a Rita Lee provavelmente conheceu o David Bowie e, portanto, como eu conheci a Rita Lee, eu estou à distância de 2 pessoas do David Bowie, né? Legal, É interessante isso. interessante. E essa provavelmente foi uma entrevista que marcou para você, né? Afinal de contas, até publicou uma foto. E que outras entrevistas? Certamente você deve ter conhecido muitos famosos artistas, enfim. Que Aham. outra entrevista ou entrevistas, né, marcaram a tua carreira profissional no rádio? Eu gostei muito de conversar com o Cazuza. O Cazuza ele foi na FM 97, que era uma rádio rock and roll. A gente conversou muito, ele foi extremamente simpático. Ao final da entrevista, ele me deu o contato dele, falou: "Ó, me procura se você for no Rio de Janeiro." Conversei também bastante com a galera da Legião Urbana. Eu gostei muito da conversa que eu tive com o Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, quando ele veio para São Paulo pela primeira vez, em que eu pratiquei, entre aspas, desobediência civil. Agora eu vou te explicar o que é isso. A coordenadora da rádio, ela falou: "Ó, vem um maluco aí da entrevista para você hoje à noite." Eu trabalhava na Rádio Imprensa FM das 20 às 23. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira nesse horário. E ela me disse: "Ó, hoje vem um tal de Marcelo Nova aí, uma banda punk lá da Bahia. Ele está lançando o primeiro álbum da banda, chama-se Camisa de Vênus. Então você faz uma entrevista rapidinha, conversa com ele uns 5 minutos, toca uma música e encerra em no máximo 10 minutos." Eu falei: "Tá bom." Aí eu ouvi o álbum e fiquei fascinado com aquilo, porque falei: "Nossa, isso aqui é muito ousado, né?" Porque imagina, né? Não vai haver amor nesse mundo nunca mais. Beth morreu, e aquelas músicas que, para década de 80, nós estávamos ainda na ditadura militar aqui no Brasil. Era uma coisa muito fora da caixa, era muito fora dos padrões da música brasileira da época. E eu fiquei arrepiado quando eu vi aquele álbum. Eu falei: "Caraca, eu quero tocar esse álbum inteiro aqui no meu horário." Aí o que que eu fiz? Para eu poder assegurar o fato de que eu não seria interrompido e não receberia ordem para interromper, para encerrar a entrevista, eu tirei os 2 telefones da rádio do gancho. Planejou Porque, tudo. porque se eu deixasse o telefone no gancho, a coordenadora artística da rádio, ela com certeza me ligaria e falaria: "Encerra essa entrevista agora." Então eu tirei os 2 telefones do gancho para que não houvesse possibilidade dela me contatar. E aí eu fiz uma entrevista
de quase 1 hora e meia com o Marcelo. Nossa. E toquei o álbum inteiro do Camisa de Vênus. Chaveou a porta, colocou tranca. Eu tranquei a porta, não, literalmente, eu tranquei a porta, tirei os dois telefones do gancho. Na época não havia pager, não havia celular, então ela não tinha nem como mandar mensagem. Hoje eu poderia mandar por WhatsApp, mas na época não existia essa possibilidade. E ela me contou no dia seguinte que ela ficou furiosa, porque ela ficou ligando para a rádio o tempo inteiro, Só sinal de ocupado. sinal de ocupado o tempo inteiro. E aí, o Marcelo Nova também ficou impressionado, porque primeira visita a uma emissora de rádio em São Paulo, o maluco chega lá e toca o álbum inteiro dele e fica conversando sobre cada música, porque a gente conversou sobre o rock, a cena do rock, falamos sobre a relação dele com Raul Seixas, e aí para cada música que a gente ia tocar, ele contava um pouco do processo composicional e falava a respeito daquela música em particular. E a gente literalmente tocou o álbum inteiro. Nós tocamos todas as músicas do álbum do Camisa de Vênus naquele dia. E ele em algum momento te questionou se isso estava certo, se podia mesmo, ou ele levou Não, uma não. boa, Ele fluiu ficou tranquilo. super à vontade. Falou: Nossa, que legal, fui super bem recebido. Que Ele história falou, fantástica. Ele falou: Nossa, eu imaginava que o Rio de Janeiro fosse o lugar da política liberal, que pudesse falar tudo. Eu falei: Ele falou, Aqui em São Paulo você está me recebendo muito melhor do que eu fui recebido no Rio de Janeiro. E como é que ficou depois? Ali você estava passível ainda de sofrer censura? Eu não recordo. Na verdade, eu nem sou dessa época, ali, eu nasci em oitenta e Aham. dois, né? Eu era muito criança ainda. Mas você chegou a passar por essa questão da censura, enfim, de ter um censor também Não, não. avaliando? Não? Não, porque nos anos 80 a ditadura já estava bem atenuada. Quem sofreu o impacto da censura foram as pessoas, principalmente dos anos 60 e 70. Os anos 70 foram terríveis para quem trabalhava com Foi arte e mais comunicação. cruel, né, naquele período. Né? É. Havia tortura, morte, desaparecimento de pessoas. Agora, na década de 80, não, a coisa já estava mais amenizada. E esse álbum ele não estava censurado, ele estava liberado. Houve algumas coisas relacionadas à censura que eu não sofri diretamente, mas que eu testemunhei. Por exemplo, o caso da banda Blitz, a banda carioca do Evandro Mesquita. Uma das músicas do álbum foi censurada, e aí, por conta disso, o produtor, eu não sei se o produtor ou alguém ali relacionado à banda, teve uma ideia genial, que foi riscar a matriz do vinil, de modo que, ao comprar o vinil, a última faixa estava inteira riscada. Parecia que com uma chave de fenda, era um negócio bizarro. E então quem comprava aquele álbum tinha que ter muito cuidado, porque se a agulha chegasse até a última faixa, podia quebrar a agulha. Literalmente, porque a faixa estava Sim. inteira riscada, quase perfurado o vinil, um negócio inacreditável. E ele fez isso como um protesto, porque dessa maneira, tendo o vinil ali completamente prejudicado, riscado, o público saberia que aquela faixa foi censurada. De modo que, ao invés de excluir a faixa do álbum, eles adotaram uma postura que eu considero muito ousada, muito radical, de você manter a faixa e, ao mesmo tempo, obedecer à censura, de modo que era impossível ver a faixa. A faixa inteira estava riscada e o público ia saber que aquela faixa tinha sido censurada. Eu achei genial isso que os caras fizeram. Maravilha, hein? E que relato bacana esse, muito, muito bom. São histórias que marcam, né, ô Lawrence? E a censura, ela era praticada por pessoas que conheciam muito pouco literatura e arte, tanto que a censura, de certa maneira, estimulou a criatividade de vários artistas brasileiros. Por exemplo, Chico Buarque, ele escreveu muitas músicas como Cálice, Cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
e que eram recados claros para a ditadura militar, especificamente para o governo Médici, em que, por meio da criatividade e do uso de metáforas, do uso de analogias e outras figuras de linguagem, esses artistas conseguiam passar por cima, eles conseguiam driblar a censura e com isso eles davam o recado que eles queriam dar de uma maneira até muito poética. Então, se houve um lado bom da censura, se é que a gente pode dizer isso, esse suposto, entre aspas, lado bom da censura foi um profundo estímulo à criatividade dos artistas da música popular brasileira, porque os caras tinham que literalmente se virar nos 30 ali para conseguir dar o recado que eles queriam dar. E ainda então sobre a história do rádio, e eu tô gostando muito de falar sobre isso, eu sou apaixonado por rádio. Tu era uma pessoa tímida, o Laurence, ou não? Ali quando Sim, criança e jovem. eu sempre fui tímido. Eu digo que eu sou um tímido cara de pau. Por quê? Por que tímido? Porque eu tinha dificuldade de comunicação, eu não tinha muitos amigos, eu era aquele cara esquisitão ali, o nerd. Eu era uma criança que tinha um desempenho escolar muito bom, porque meu pai era chinês e os orientais em geral são muito exigentes em relação à performance dos filhos. E a nota mínima que era aceitável em casa pela minha família era 9. Eu tinha que ter nota 9 como nota mínima, como piso, em todas as disciplinas. Então, português, matemática, história, geografia, eu tinha que ter 9 no mínimo em todas as disciplinas. Qual era a nota mínima da escola? 7? A escola era 5, né, na 5? época. É, era 5, mas para minha família o mínimo aceitável era 9. E eu conseguia essa performance, eu tinha 9,10, 9,10 o tempo inteiro. Uma única vez eu tirei uma nota 7 em português. E o dia que eu tirei uma nota 7 em português, eu passei por quase um interrogatório para tentar justificar por que que eu tinha tirado nota 7 naquele bimestre ali. Mas por conta dessa exigência que era muito pesada, para mim, porque eu era criança, eu passava a maior parte do tempo estudando. E ao fazer isso, eu acabava me privando de relacionamento humano, embora eu brincasse também. No período da tarde eu costumava brincar na rua, andava de bicicleta. Em época de férias, eu saía cedo, às 8 da manhã de casa, pegava a bicicleta, voltava às 19 horas à noite. Não tinha pager, não tinha celular e as famílias não se preocupavam. Hoje, se a criança sair de casa às 8 da manhã e voltar às 8 da noite, a família fica desesperada. Era um outro mundo. A gente tinha uma relação assim com a rua de muito mais segurança do que as crianças de hoje têm. As famílias hoje têm uma preocupação muito maior em relação a isso. Mas, enfim, naquela época, eu era tímido. Na infância, na adolescência, eu era tímido também. Eu comecei a perder a timidez quando eu fui trabalhar no rádio. E talvez o meu desejo de trabalhar com comunicação tenha se dado diante do fato da minha dificuldade de comunicação. Porque ao trabalhar em rádio, você se coloca numa posição que as pessoas vão te ouvir. E depois que eu comecei a trabalhar em rádio, eu passei também a apresentar eventos, então tinham shows na Band FM, tinham muitos artistas que se apresentavam em eventos da rádio, então ia lá apresentar o show de um determinado artista. Havia também, na época da Band, muitos eventos, como campeonatos de DJs, em que os locutores iam também ali mediar esses eventos de apresentação dos DJs. E tinham as festas em que nós fazíamos na cidade toda, em que a atração éramos nós, os locutores. Então, se colocava nas ruas assim, a turma da Band vai estar aqui no domingo, a partir das 19 horas, a gente ia até essas casas noturnas com sacolas de discos de vinil,
camiseta, boné, adesivo, chaveiro. E aí a gente fazia brincadeiras. Eu lembro até que o Celso Portiolli era um dos parceiros que fazia essas animações comigo. Ele era locutor da Band FM, a gente ia fazer essas festas. E era muito divertido. A gente brincava, se divertia muito e ainda recebia por isso. Então era uma coisa boa. Bacana, legal. Inclusive, até não sei se você está sabendo, mas nesse ano agora, em 2025, o Uhum. rádio ganhou uma data comemorativa que é 25 de setembro, uma alusão Sim, ao nascimento de Roquete Pinto. Então, neste sim. ano, a gente vai ter o dia 25 de setembro, no Brasil, sendo comemorado aí como o Dia do Rádio. Que foi o cara E que fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, é, primeira emissora do país. pioneiro, né? Uhum. E você tem falado aí agora, naquela época não tinha pager, não tinha WhatsApp, não tinha internet, era tudo, né, a comunicação era muito restrita, e por isso também o rádio, né, tinha uma força enorme, né? Uhum. E falaste aí em discos de vinil, talvez para pessoas mais novas aqui, né, elas ficam tentando imaginar como que era isso. Eu peguei o final, por exemplo, das cartucheiras, dos cartuchos. Ah, eu peguei também. Você falou do rolo, né? A gente também trabalhava com disquete, né? É, aquela foto ali dos anos 90 com a Rita ali no estúdio, tem dois pratos ali de toca-disco, de vinil ali, bem bonitos na frente dela, enfim. A nossa geração é privilegiada por ter conseguido acompanhar essa evolução tecnológica, porque hoje a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, né, Sim. já criando vozes, né, idênticas a comunicadores, a artistas, enfim. Acho que somos privilegiados, né, Lawrence, por ter conseguido acompanhar toda essa evolução, né, que realmente foi gigantesca, assim, algo realmente fantástico, né? Nós passamos por uma transição que outras gerações antes de nós e depois de nós não passaram, que foi a transição do analógico para o digital. E essa transição é muito impactante porque até inclusive no início dela, alguns técnicos, alguns profissionais de rádio acabaram não conseguindo acompanhar porque essa transição exigiu uma aproximação e ao mesmo tempo uma familiaridade com software, com informática, que os profissionais de rádio até então não precisavam ter. E eu lembro que nessa época das cartucheiras, nós empilhávamos ali os cartuchos, tocávamos discos de vinil, e hoje tudo está digitalizado, tudo é diferente com a inteligência artificial. Existe agora, inclusive, uma polêmica se a inteligência artificial pode eventualmente acabar com a profissão de comunicador. Eu acho que não é nem preto nem branco, eu acho que vai haver ali um degradê de tons de cinza. Eu acho que, em parte, a inteligência artificial vai impactar sim, vai tomar posto de trabalho, e, em parte, ela vai ser usada como uma ferramenta por aqueles profissionais que se especializarem no uso da inteligência artificial. Eu defendo que os profissionais de comunicação, tanto locutores, comunicadores, empreendedores, tenham domínio das ferramentas, conheçam as ferramentas, para que elas passem a fazer parte do arsenal de recursos que cada profissional vai poder dispor. Eu me lembro que houve uma outra transição também, você deve ter acompanhado isso, da, da época em que havia um técnico no estúdio de rádio e um locutor separado por um vidro, por um aquário. É um aquário, né? É. Eu vivi isso na rádio AM. Então, naquela ocasião, o que se dizia é o seguinte: quando houve a transição do AM para o FM, o locutor passou a operar. Lembra disso? Que o Uhum. locutor passou a operar o equipamento e fazer locução ao mesmo tempo. E havia uma crítica muito intensa naquela ocasião, em que os locutores supostamente não deveriam aceitar essa nova condição de trabalho, porque estariam tomando os empregos, as ocupações dos técnicos. Você chegou a ouvir esse tipo de crítica na ocasião?
Não muito, não muito. Tá, aqui em São Paulo era muito comum. É um absurdo os locutores assumirem a operação da mesa, porque isso vai tomar os empregos dos técnicos, vai acabar com a profissão. E o fato é que no rádio FM se consolidou o padrão de que o locutor, além de locutor e comunicador, também passou a ser o técnico de operações. Isso, de fato, eliminou postos de trabalho no rádio FM naquela época. Porém, com o avanço da tecnologia, o barateamento da tecnologia, uma maior possibilidade de acesso aos recursos, hoje nós temos muito mais estúdios de gravação do que havia no passado. E a profissão de técnico não apenas não deixou de existir, como se ampliou. Então, eu acredito que essa transição para a inteligência artificial, por um lado, sim, ela vai de fato eliminar muitos postos, mas ela vai criar outros postos, até inclusive para cenários que a gente ainda não conhece. Eu acredito que surgirão novas profissões que a gente ainda não sabe quais são. E aí, é, cabe a cada profissional a questão da adaptabilidade, porque eu lembro que Darwin dizia o seguinte, que quem sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente. Quem sobrevive, na teoria da evolução, são os mais adaptáveis. Então, eu acredito que os profissionais que sejam mais adaptáveis e consigam incorporar as novas tecnologias, os novos recursos ao seu conjunto de habilidades, terão mais possibilidade de terem uma carreira não apenas perene, mas uma carreira mais feliz e satisfatória também. Por isso que eu acho muito legal estar vivendo nessa época que é uma época de extrema turbulência, é uma época de profundas transformações e é uma época muito legal, porque é uma época em que no futuro os livros de história vão apontar esse momento que a gente está vivendo como um dos pontos de virada, um dos pontos em que houve realmente uma mudança de paradigma. Isso acontece em poucos momentos da história. Se você voltar, por exemplo, existem determinados momentos da história que são momentos-chave. As Você revoluções, né? Revolução agrícola, revolução industrial, revolução dos transportes, revolução dos meios de comunicação, revolução digital e agora a revolução da inteligência artificial. E cada uma dessas revoluções trouxe benefícios e prejuízos para a humanidade. Para você, por exemplo, se a gente for pensar na Revolução Agrícola, até então, como é que o homem vivia? Ele era caçador e coletor. E a Revolução Agrícola trouxe uma série de benefícios, como, por exemplo, a segurança alimentar. Até então, você não sabia se você ia ter alimento no dia seguinte, na semana seguinte, porque você tinha que caçar. E se você saísse para coletar e não houvesse alimentos disponíveis, você literalmente morreria de fome. E a agricultura trouxe esse benefício. Por outro lado, a agricultura traz o conceito do conflito pelas melhores terras aráveis. E aí você inicia as guerras. Você começa a ter os conflitos armados, que na época eram com paus e pedras, né? Não havia armas de fogo. Mas então você tem um lado muito bom, que é a questão da segurança alimentar, mas você tem problemas seríssimos, que é o início das guerras e o início das doenças endêmicas, porque você passa a ter doenças que não havia antes. E todas as grandes E até revoluções, mesmo pelo aumento populacional também, né? sim, Em escala geométrica, né? gigantesca, porque você passa a ter grupos humanos em maior quantidade de pessoas e com isso você passa a ter os problemas inerentes à concentração de pessoas. E todas as revoluções trouxeram benefícios e malefícios para a sociedade. A Revolução Industrial, Londres, na época, era um esgoto a céu aberto. As pessoas morriam de doenças ali. Havia muitas questões de saúde pública em Londres, além do fato de que
o operário numa determinada fábrica vivia em condições ali extremamente insalubres, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E se aquele indivíduo não conseguisse dar conta de trabalhar no ritmo da máquina, ele podia ser amputado, ele podia perder uma mão, um braço, uma perna ali. Era uma coisa tenebrosa. As condições de trabalho eram terríveis. Só que, no entanto, a Revolução Industrial é o que possibilitou o modo de vida que nós temos hoje. Então, se por um lado, na época, foi muito ruim, a Revolução Industrial lançou as bases para o desenvolvimento da medicina, para o desenvolvimento da tecnologia. Então, hoje, se você cortar o pé, é muito pouco provável que você morra. Na época, se você, antes da Revolução Industrial, se você fosse um agricultor e cortasse o pé, talvez você morresse de gangrena. E eu me lembro que eu li na época da faculdade que na Idade Média a expectativa de vida de uma pessoa era de 35 anos. Alguém com 30 anos era um ancião. Uhum. E a gente não precisa ir longe. Aqui na cidade de São Paulo, eu tive acesso a uma capa de jornal, não me lembro qual veículo foi, uma capa de jornal de 1910, se não me engano, em que a manchete era: velhinha de 45 anos morre atropelada. Velhinha de 45 Sim. anos. Então a tecnologia possibilitou uma ampliação muito grande dos meios e também da qualidade de vida. Existem outras discussões políticas, mas esses benefícios todos não se ampliaram para todos, mas aí é uma outra questão, se a gente for entrar nessa seara Sim, vai política, longe. complicado, vai muito longe, né? Vira uma série, né? Sim. Sabe que eu vi um corte há alguns dias nas redes sociais. As Aham. redes sociais são bacanas por isso também, elas resgatam, né, essas questões históricas, enfim, vídeos muitos antigos. E eu vi um corte de um programa de auditório do Silvio Santos, na época que o Silvio Santos era novo, né? Sim. Estava ali iniciando o auge dele nos programas de auditório. E como sempre, ele interagia ali com o público e ele tinha aqueles quadros do programa. E nesse corte ali, eram pessoas convidadas que estavam se apresentando. Meu nome é tal, eu sou fulano de tal, eu trabalho, né, com isso, ou neste segmento, e a minha idade é tal. Tipo, Aham. minha idade é 35 anos, eu tenho 40, eu tenho 29 anos, e tu olha para eles e eles têm uma aparência de 60, 70 anos, se a gente trouxer para os dias de hoje. E realmente é Aham. impressionante isso, né? Essa evolução é fantástica. É, Bom, hoje os 40 são os novos, são os novos 30, os 50 são os novos 40, exato. os 70 são os novos 50. A gente, pelo menos da classe média em diante, a qualidade de vida é muito melhor, né? Até, não, até quem é pobre, o pobre de hoje, tirando as pessoas que vivem em extrema pobreza, que aí é uma outra situação, mas o pobre de hoje vive muito melhor do que o pobre do passado. As condições de vida, de saúde, de acesso, realmente são muito superiores ao que houve no passado da humanidade, né? Então, eu sou fundamentalmente otimista em relação ao homem, ao mundo, apesar de toda a turbulência que a gente está vivendo hoje. Legal. Para finalizar essa questão do rádio, né, eu só queria registrar aqui, eu sou um defensor do rádio, né, e o rádio, ele sofreu muitas ameaças ao longo do tempo, né, quando surgiu a TV, agora o rádio vai acabar, e o rádio não acabou, continuou forte, encontrou o seu espaço. Daí veio a internet e se pensava, agora o rádio não tem chance, né, e o rádio usou a internet ainda para se fortalecer, né, como uma ferramenta. Uhum. E o rádio está aí. E, inclusive, esses dias eu só não lembro qual o país que recomendou para a população, na iminência de uma guerra, que não pode faltar num kit guerra um rádio a pilha. Então Sim. vamos lá, né? Você mora num país que está numa iminência agora de iniciar uma guerra.
Então, a população deve se preparar com um kit, né? Então, vamos lá, um kit de primeiros socorros, alimentos, né? Estocar água, enfim, e colocar junto uma lanterna e um Uhum. rádio a pilha. Porque numa situação de catástrofe, né? O rádio ele passa a ser o único meio de comunicação. Esquece celular, tu não vai conseguir carregar a bateria dele aonde você estiver escondido daqui a pouco, vai ter dificuldade nisso, ou não vai ter sinal de internet, esquece o WhatsApp, a TV É. também você não vai conseguir levar junto. O que que você consegue levar junto para, né, continuar se informando, enfim, sabendo o que está acontecendo? O rádio, né? Então é um veículo que não termina nunca, né, o Laurence? E os chineses inventaram um rádio portátil a pilha, que não apenas funciona a pilha, mas ele tem um dínamo que você vai girando, ele abastece a energia do dispositivo, mesmo que você não encontre uma pilha disponível, porque a catástrofe pode ser tão grande que você não tenha onde comprar a pilha. Exatamente. Olha E esse só. dispositivo é um rádio AM/FM que funciona a pilha. Se não houver disponibilidade de pilha, você pode girar o dínamo ali para carregar. Ele também é um GPS e tem mais uma função. Ele tem uma bússola também. É impressionante esse dispositivo. E que não. É o dispositivo para o fim do mundo, né? O pessoal diz que é. É, exatamente. No caos, né? Você, É, com o rádio, você está bem amparado, digamos assim, para saber o que está rolando, o que está acontecendo. exatamente. Muito bem. Mas eu também gostaria de agora abordar um pouquinho mais, indo mais agora para a parte do empreendedorismo e usando aí o seu talento, seu conhecimento sobre comunicação, né? Você me passou também aqui que você ministra aulas de produção de áudio e economia criativa e empreendedorismo. E eu Exato. gostaria de abordar contigo, Laurence, a importância da comunicação no mundo do empreendedorismo. E eu, nas minhas empresas, eu sinto muito essa dificuldade, né, de fazer com que a outra pessoa realmente entenda aquilo, né, que eu quero que ela entenda, numa orientação dentro da empresa, num comunicado, enfim, das diversas maneiras que a gente tem de se comunicar aí no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Mas eu ainda vejo a comunicação como algo realmente muito delicada porque vira e mexe a gente tem problemas, tem ruídos na comunicação, né, no trabalho, enfim, na empresa. No teu modo de ver obviamente, em relação aí ao teu conhecimento a respeito deste assunto, como que a gente pode conduzir uma comunicação eficaz no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo? Eu acho que o ponto de partida é começar a aprender a ouvir. Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque somente com a capacidade do que nós chamamos de escuta ativa é que você vai poder efetivamente se comunicar melhor. E o que que significa essa escuta ativa? É ouvir com atenção o que o seu interlocutor está dizendo, sem ao mesmo tempo ficar elaborando críticas ou refutações. Perfeito. Porque se ao ouvir o seu interlocutor, você internamente ficar elaborando críticas ou refutações, você primeiro não conseguirá compreender a totalidade do que aquela pessoa está dizendo para você. E segundo, o seu objetivo não será chegar a um consenso e a um objetivo comum. Então, o primeiro ponto é saber ouvir, porque quem não sabe ouvir não sabe se comunicar. Esse é o primeiro ponto. Então, em qualquer situação de comunicação que eu esteja, seja em uma reunião com um cliente, ou durante uma aula, ou em uma reunião com professores ou a direção da faculdade, a primeira habilidade que eu exercito é escutar com atenção e ouvir é diferente de escutar, porque ouvir é uma coisa que biológica. Você ouve, mas não necessariamente você escuta. A escuta é uma prática intencional. Você precisa querer escutar.
E ao querer escutar, você vai compreender. E ao compreender, você vai processar aquela informação que está chegando até você e vai ter uma resposta adequada. E um outro ponto da comunicação é que a comunicação ela deve ser propositiva. Propositiva no sentido de que você alcance um objetivo em comum com o seu interlocutor. Porque se você não tem um objetivo propositivo na sua comunicação, não há por que você estabelecer uma relação com aquela pessoa. Se você não gosta daquela pessoa, se você não concorda com aquela pessoa, por que você vai, por exemplo, fazer uma parceria de sociedade com aquela pessoa? Se você não concorda com ela, se você tem uma visão de mundo Tem diferente. tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Então, a comunicação ela parte de algumas premissas, que é você ter a escutativa, que é você estar em momento presente em tempo real. O que, que significa estar em tempo presente em tempo real? Significa você estar no aqui e agora. Significa você, ao conversar com alguém, não estar preocupado com algo que você ainda deve fazer no futuro, ainda que esse futuro seja daqui 40 minutos, e nem estar preocupado com algo que você fez no passado, seja no dia anterior, ou alguns meses atrás, ou alguns anos atrás. Então, você tem que estar no aqui e agora, para que você possa apreender o que o seu interlocutor está dizendo para você. Porque ao contrário disso, que é você estar em outro tempo, seja no futuro ou no passado, você não será capaz de compreender a totalidade do que aquela pessoa está te dizendo, e com isso você não vai chegar a um objetivo comum com aquela pessoa. Então, primeiro ponto, escutativa. Segundo ponto, estar em tempo presente. Terceiro ponto, ter uma escuta propositiva e objetivos em comum. E o quarto ponto é você conseguir esclarecer, comunicar com clareza aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Porque ao dizer com clareza o que você pensa e o que você sente, o seu interlocutor terá muito mais capacidade e condições de compreender o seu ponto de vista e partindo da premissa que os dois interlocutores são pessoas bem intencionadas, no sentido de chegarem a um objetivo em comum, as duas pessoas serão capazes de desenvolver uma habilidade fundamental na comunicação, que é a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa, com o objetivo de chegar a um lugar comum. Então, a comunicação é uma das ferramentas mais importantes que nós, seres humanos dispomos, e é graças a ela que nós sobrevivemos como espécie durante tanto tempo. E é graças a ela também que eu acredito no futuro da humanidade. Apesar de todas as previsões catastróficas, das previsões apocalípticas, eu acredito muito que, por meio da capacidade de comunicação, nós podemos chegar a um objetivo comum e podemos sobreviver como espécie. E a comunicação eficaz torna a vida melhor, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora os relacionamentos. Quem se comunica bem é mais feliz. Quem se comunica bem consegue alcançar seus objetivos com mais facilidade. Quem se comunica bem tem melhores relacionamentos afetivos. A comunicação é a chave para tudo Pra tudo. aquilo que a gente quer na vida, cara. Eu Comunicação é. direcionei aqui para o mundo dos negócios, enfim, Aham. empreendedorismo, mas a comunicação é muito mais do que isso, né? A comunicação é vida. É a vida. É a vida. Muito E no mundo obrigado. dos Muito negócios obrigado. isso também é muito importante, né? Porque no mundo dos negócios você entra também numa outra seara, que é a seara da negociação, que é a seara em que você, ao compreender o ponto de vista do seu interlocutor, ainda que ele tenha uma posição diferente da sua, numa situação de negociação em que haja eventualmente algum conflito de interesses, alguém, as duas partes podem ceder em parte, de modo que os dois interlocutores consigam chegar num consenso. Então, até para negociações difíceis, porque existem algumas negociações que são difíceis. Se a gente entrar na seara dos grandes negócios, das grandes negociações, ou mesmo na seara da política, as negociações não são esse mundo perfeito que eu estava descrevendo até agora, em que as pessoas naturalmente têm um objetivo em comum. Não é sempre assim
em várias searas e em vários contextos. Mas, seja qual for o contexto, seja um contexto em que haja convergência ou divergência de interesses, é muito importante que haja escuta ativa e a capacidade de comunicação é uma maneira de que os dois lados da mesa possam chegar a um resultado que seja bom ou menos ruim para cada um deles. Eu fiquei curioso aqui sobre economia criativa. O que seria Uhum. a economia criativa, Lawrence? Economia criativa é um termo que foi criado no final dos anos 80, em 1900 décadas de 80 e 90, em que a matéria-prima de determinados segmentos é a criatividade. Se a gente for pensar na criatividade em si, ela é uma característica que deve estar presente em qualquer segmento da indústria e da economia. Só que naquela época, o que se cogitava é que, diante da globalização da economia e da cultura, talvez as manifestações culturais locais fossem sufocadas pela cultura hegemônica de massa. E aí se passou a privilegiar e incentivar manifestações culturais, sejam musicais, teatrais ou de artesanato, locais. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, se começou a perceber que a cultura, os bens culturais, são passíveis de serem exportados e, consequentemente, gerar receita para o país e para os agentes econômicos daquela região. Então, a cultura passou a ser vista como um elemento estratégico, como um asset para ser produzido e exportado e, com isso, gerar receita. E aí, se não me engano, na década de 90, um autor lança um livro que fala a respeito de como gerar receita por meio de bens culturais. E dali para frente, você tem um crescimento muito grande de políticas de vários países, inclusive no Brasil, nós temos uma política estatal a respeito do incentivo às práticas culturais como práticas para a geração de receita e renda para a população brasileira. Então, esse é um ramo, é um segmento econômico muito importante. Quem também levou isso muito a sério foi a Coreia do Sul, ao perceberem que eles eram um dos grandes players, um dos grandes exportadores de devices, smart TVs, tablets e celulares, eles fizeram uma reunião ministerial para definir que, a partir do momento em que eles eram exportadores dos devices, eles passariam também a serem exportadores dos conteúdos para os devices. E é aí que você tem a explosão do cinema coreano e que você tem também a explosão dos chamados doramas, que são aquelas novelas que a gente tem acesso nas plataformas de streaming, como Netflix, por exemplo, e com isso eles conseguem atualmente gerar uma grande receita para o país por meio da indústria cultural. Um outro produto que eles emplacaram com enorme sucesso foi também o K-pop. O K-pop é sucesso no mundo inteiro. E eu entendo que a economia criativa ela deve ser incentivada porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu não vou entrar nem no mérito se é bom ou se é ruim, tá? Eu não vou entrar nessa seara. Uhum. Mas, por exemplo, o funk brasileiro. O funk brasileiro, independente de gostar ou não gostar, eu particularmente não curto, tá? Eu não sou muito fã de Uhum. funk. Mas é um produto que pode ser empacotado de uma determinada maneira que possa gerar receita de exportação, porque o ritmo do funk brasileiro, ele é um dos elementos influenciadores do pop internacional atualmente. Então, por que não transformar as manifestações culturais num produto de exportação? Isso é bom para o país, porque gera receita, isso é bom para a economia, isso é bom para a cultura, porque a partir do momento em que você começa a desenvolver um determinado estilo musical, você passa também
a estimular o desenvolvimento estético daquele estilo. Então, a partir do momento em que você tem entrada de receita e entrada de incentivo, as pessoas começam a estudar, começam a aperfeiçoar, começam a lapidar, e aquele próprio estilo também vai esteticamente melhorando. Então, por isso que eu entendo que a indústria cultural, nas suas várias manifestações e ramos, é um segmento econômico muito importante para o país e que deve ser incentivado por meio de ações de política estatal, não de governo propriamente dito, mas uma política de Estado mesmo. Legal. Muito obrigado pela aula. Laurence, a gente inclusive já estourou o tempo aqui, Aham. pré-determinado. A conversa realmente está muito boa. Estou aprendendo muito aqui. Muito obrigado, viu, Laurence? Imagina. Para finalizar, então, também não quero tomar muito do teu tempo, não quero abusar aqui também da gentileza do Laurence. Sobre o teu projeto mais recente agora, palestras nas empresas, gostaria de um resumo teu sobre esses temas, além das palavras, o poder da voz na comunicação e nas vendas. Achei muito interessante aqui o título, né? E também a curiosidade como combustível para criatividade. Um resumo teu até para divulgar também esse teu projeto, esse teu trabalho. Perfeito. A ideia é trabalhar as habilidades, principalmente de comunicação e as chamadas soft skills, para que as pessoas, dentro das empresas e nas instituições públicas, possam se comunicar melhor e, com isso, trazer melhores resultados para as organizações onde trabalham. Então, por exemplo, nas técnicas de vendas, se você souber usar a voz e a escuta adequadamente, você vai gerar resultados muito mais interessantes. Como é que você pode usar as técnicas de voz em vendas? Primeiro, ouvindo. Lembra que eu comentei que a escuta Exato. ativa é A o ponto escuta, principal? escutativa. A minha mãe foi corretora de imóveis. E o que que ela fazia? Ela observava não apenas o que o interlocutor dizia, mas ela observava também as expressões faciais, a linguagem corporal, o olhar. E com isso ela percebia se aquela pessoa tinha ficado interessada ou não num determinado imóvel que a minha mãe estava apresentando para aquela pessoa. E quando ela constatava que por uma ruga, um olhar ali um pouco desinteressado, um pouco desconfortável com a casa, Uma e testa franzida. uma testa franzida, ela percebia isso, ela imediatamente ela encerrava a visita e falava o seguinte: olha, essa casa não é para você. Eu sinto que essa casa não é para você. Eu vou procurar uma outra casa e quando eu encontrar, eu vou entrar em contato com você. E ao fazer isso, ela vendia muito mais do que todos os outros corretores da imobiliária. E qual é o ponto? O ponto é que, ao analisar o comportamento do seu interlocutor, observar a linguagem corporal, as expressões faciais, a maneira como a outra pessoa conversa com você, as pausas que ela faz, a tensão que ela coloca numa determinada palavra, ou o relaxamento, o contrário disso, permite que você, ao utilizar a sua voz e a sua comunicação, você consiga, primeiro, entender qual é a necessidade daquela pessoa, e segundo, promover o seu objetivo e também promover o objetivo da pessoa, porque se você vai fazer uma palestra para o uso de técnicas de voz em vendas, qual é o objetivo da pessoa? Vender. Mas vender não significa empurrar produtos, porque uma das coisas mais desconfortáveis que existem é um vendedor tentando te convencer de algo que você não quer. É uma coisa muito desagradável. E eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter passado diversas vezes por essa situação. Mas qual é o sentido da técnica de vendas? É o vendedor perceber que, se eventualmente aquele produto não é bom para aquela pessoa, ela vai encerrar a tentativa de venda e vai partir para uma outra, para um outro prospect, para um outro lead, em que aquela venda faça sentido. Então, essas habilidades de soft skills são importantes, primeiro, para a pessoa conseguir se expressar melhor e conseguir
comunicar aquilo que ela tem para comunicar. Segundo, perceber a reação do interlocutor. Ao perceber a reação do interlocutor, entender se aquela solução que ela está oferecendo é relevante ou não para aquele interlocutor. Se não for, encerrar a tentativa de venda e partir para outra. Mas se for, se aquela, se aquele produto, ou aquele serviço, aquela solução for relevante, ainda que o interlocutor ofereça objeções, ofereça resistências, entender quais são as razões das objeções, quais são as motivações daquela resistência, para aí sim oferecer um outro cenário em que aquele interlocutor consiga entender que aquela solução realmente é relevante para ela. E aí essa pessoa vai baixar a guarda, e ao baixar a guarda, ela vai eventualmente fechar a venda ali, fechar o negócio com o vendedor. Então, o objetivo dessas palestras que eu estou montando agora é permitir que as pessoas que atuam na área de comunicação e vendas consigam perceber e entender o seu interlocutor e, com isso, oferecer a melhor solução, se for o caso, e se não for o caso, não fazer aquela venda. Porque, como eu acabei de dizer, é muito desconfortável alguém tentar empurrar uma venda para você de algo que você não quer efetivamente ou que você não precisa. E a outra questão, para concluir, é a questão da curiosidade, dessas outras habilidades. Por exemplo, o otimismo. O otimismo é uma coisa muito importante. Eu vou concluir aqui falando do otimismo, porque as pessoas, diante da realidade que nós vivemos e da exposição a notícias ruins que nós temos, tendem a ser pessimistas. E agora eu vou concluir dizendo por que que eu acredito que as pessoas não devem ser pessimistas. Primeiro, por que que boa parte das pessoas tem uma percepção ruim da realidade? Primeiro, porque nós somos muito mais afetados por notícias ruins do que por notícias boas. Se você fizer um jornal somente com notícias boas, ninguém vai ler. Se você fizer um programa noticioso na televisão somente com notícias boas, ninguém vai assistir. Agora, se você fizer um programa de crimes, de catástrofes, de incêndios, de terremotos, todo mundo vai assistir. E por que que o ser humano tem muito interesse em ter acesso por que que a notícia ruim desperta tanta atenção? Será que nós, seres humanos, somos essencialmente maus? Não. Nós, biologicamente, temos maior propensão a estar em estado de alerta e atenção para as notícias ruins, porque biologicamente nós sobrevivemos graças a esse estado de alerta. Imagine que nós vivêssemos na caverna e lá fora houvesse um Tiranossauro Rex que apreciasse a nossa carne. Se nós não fôssemos capazes de detectar as ameaças, nós não teríamos sobrevivido. Portanto, esse alarme biológico é o que nos permite, o que nos impele a ter mais atenção a notícias ruins. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que existe um viés da distância. O que que significa o viés da distância? Nós somos muito mais sensibilizados a um problema que acontece com pessoas e em localidades próximas a nós do que com pessoas distantes ou em localidades em que nós não conhecemos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, ficamos muito mais sensibilizados com as enchentes de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do que ficaríamos num país distante na Ásia, na África ou na Europa. Então, existe também esse viés da distância. Um outro elemento é a questão da indústria cultural. Você tem muito mais filmes de ficção apresentando cenários apocalípticos e distópicos do que filmes otimistas em relação ao futuro. Então, nós somos também influenciados por essa questão. Um outro fator muito importante é a globalização. Nós temos acesso a notícias do mundo inteiro em tempo real. Quem viveu na década de 40, de 50, tinha acesso ao rádio, eventualmente à televisão. E a velocidade da comunicação era menor do que é hoje. Nós hoje temos uma oferta de informações muito maior e também muito mais rápida. E
coisas ruins e coisas boas aconteceram no mundo em todas as épocas. Só que hoje nós temos mais acesso a coisas ruins, justamente porque biologicamente estamos mais aptos a termos esse viés. Então, por conta dessa carga de informações que chegam em grande quantidade de notícias ruins, também somos impelidos ao pessimismo. E, por fim, a última questão é a questão do medo das novas tecnologias. Quando se inventou a imprensa, o Gutenberg inventou os tipos ali que permitiu a democratização do conhecimento. O que se dizia na ocasião é que a imprensa era uma coisa muito ruim, porque a imprensa eliminaria a tradição do conhecimento da transmissão oral, e isso seria muito pernicioso à humanidade. Quando se criou a eletrificação das cidades, se dizia que isso era muito ruim, porque a eletrificação das cidades acarretaria em um distúrbio e uma desconexão do homem com a natureza, porque o homem deixaria de dormir no horário adequado para a sua saúde e ficaria acordado de madrugada, e isso seria muito pernicioso também para a condição humana. Ou seja, cada época em que houve até o controle remoto nos Estados Unidos aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando o controle remoto foi criado nos Estados Unidos, houve uma crítica que era o seguinte: agora vai haver uma crise de saúde pública, haverá uma epidemia de obesidade, ninguém se levantará do sofá para ir até o televisor, para girar o seletor e trocar de canal. Isso será horroroso para a civilização norte-americana. Cada avanço tecnológico traz em si não apenas os benefícios, mas muitas críticas. E esse é o momento da inteligência artificial. Eu acho que é o grande salto. E eu acho que no futuro, não muito distante, nós teremos talvez implantes cerebrais que nos permitam ser super-humanos. E aí eu deixo um convite para vocês refletirem, que é a condição do pós-humano. Então, eu vou encerrar com isso. Pesquisem sobre esse termo, pós-humano. E isso talvez seja o novo paradigma que a humanidade vai viver daqui para frente, Michael. Tem a ver com transhumanismo? Talvez sim. Eu tenho lido sobre essa questão do pós-humano, que é um ser humano que talvez seja um híbrido entre um ser orgânico e um ser tecnológico. Esse ser talvez seja um ser orgânico com elementos digitais incorporados, talvez dentro do próprio corpo. Na medicina, por exemplo, se estuda a possibilidade de nanorobôs entrarem no organismo das pessoas para eliminarem, por exemplo, células cancerígenas. Isso é muito interessante, porque imagina, é, os tratamentos atuais, quimioterapia, radioterapia, são tratamentos extremamente invasivos, são tratamentos que debilitam as pessoas. Se nós tivermos essa possibilidade da nanotecnologia e intervir nas células cancerígenas, talvez as pessoas acometidas por essas doenças nem percebam que foram submetidas ao tratamento. Então, imagina as possibilidades que a humanidade vai ter daqui para frente com a tecnologia. Por isso que eu sou muito otimista. Ou seja, então daqui a milhares de anos vamos ter pessoas vivendo 500 anos e dando risada aqui da nossa geração que com 80 anos já tinha uma cara de velhinho, né? Exatamente. Não sei se 500 anos, mas eu acredito que 150, com certeza. Com certeza. 150 Mas anos, a humanidade vai chegar eu acho que num curto intervalo de tempo, talvez em menos de 50 anos, as pessoas vão viver 150 anos. esse é um assunto que eu adoro, gosto muito também desse assunto, mas é um assunto que primeiro vai levar aí mais umas 2 horas ou 3 horas de bate-papo. E é um assunto que eu sempre digo que não dá para conversar só tomando café. Aí já é um assunto Aham, que a gente precisa de uma boa taça de vinho, né? aham. E ter essa tranquilidade para falar sobre esse assunto. Mas quem sabe ele fica de gancho aí para uma próxima oportunidade a gente conversarmos, batermos um papo aqui mais uma vez, viu, Laurence? Vai ser Perfeito. um grande prazer. Mas então, encerrando, Laurence, eu gostaria que você deixasse aí
os seus contatos para quem quer contratar o Lawrence, para quem quer conhecer mais, né, sobre os trabalhos que o Lawrence realiza. Como é que essas pessoas podem te encontrar ou qual a melhor maneira de te contatar? Eu vou deixar disponível aqui meu celular, que também é o WhatsApp. Pode ser, a comunicação pode ser feita por voz ou por mensagem, que é 11 São Paulo 9, tem vários 9 aqui, é 99998 1339. Repetindo, linguagem do rádio, né? Lembra Eu que a vou, gente eu vou colocar na tela não sei também, repetir o mas pode telefone aqui. repetir, pode repetir. É 11 99998 1339. E tem o meu site, que é o Lawrence Schum. O meu nome é Lawrence com W, Lawrence, Lawrence Schum, e o Schum é S de sapo, H de homem, U de uva, M de Maria, laurenceschum.com.br, e o meu e-mail é laurenceschum@uol.com.br, e o site da produtora é nucleodecriação.com.br. Obrigado Lawrence, pelo convite. Cara, foi muito boa a conversa. eu adorei a conversa. Conhecer também, Eu, porque a gente não se conhecia. E foi muito legal esse contato. Eu acho que é um primeiro passo para a gente estender e ter novas conversas e novas possibilidades aí eu nem, de... eu nem diria que foi uma conversa, eu diria que, pelo menos para mim, foi uma aula. Muito obrigado pela Obrigado. palestra, aprendi muito contigo. Realmente uma conversa maravilhosa. Muito obrigado de coração, Lawrence. Desejo para ti muito sucesso, muita saúde aí para que tu consiga continuar levando esse teu conhecimento, esse teu carisma aí para o máximo possível de pessoas e empresas, para fazer, né, pelo menos na tua parte, na tua missão, um mundo melhor. Muito obrigado, Lawrence. Obrigado, foi um prazer, cara. Até. Aquele abraço. Tchau, tchau. Isso é conversa de empreendedor.